Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo para você saúde e paz no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar da safra americana de milho e soja que enfrenta uma situação preocupante. Vamos comentar do fenômeno climático El Niño que já está mostrando para que veio. Vamos falar de tecnologia, você vai conhecer o Trimble, piloto automático que já vem acoplado no trator ou você pode comprar em separado e adaptá-lo. Trata-se de uma ferramenta que auxilia muito o agricultor, tanto em performance do plantio quanto na economia de combustível. Vou conversar com Paulo Eugênio, gestor de equipe de corte da Reagro. Vamos falar de organização, planejamento, resumindo, gestão da propriedade. E você vai ver que o preço do diesel impacta nos preços de basicamente quase tudo que produzimos e consumimos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da safra americana de milho e soja, que enfrenta uma situação preocupante. A safra 2023 de milho e soja norte-americana enfrenta um dos piores cenários dos últimos 4 anos. Os efeitos do estresse térmico e hídrico foram tal que apenas 53% das lavouras de milho estão classificadas como boas ou excelentes. O cenário é muito semelhante para a soja. 52% das lavouras classificadas como boas ou excelentes, uma vez que grande parte das lavouras estão concentradas no Corn Belt, também conhecido como Cinturão do Milho, que é a grande região produtora de milho. E com o avanço da maturação e colheita, as chuvas já não são mais necessárias. Pelo contrário, caso ocorram chuvas persistentes, neste momento, as operações de colheita ou maturação serão comprometidas. O quadro é preocupante, uma vez que a safra de soja 2023 apresenta o pior desempenho dos últimos 4 anos, atrás até mesmo de 2019. Até a data de monitoramento, 43% da soja americana já havia sido colhida. As condições são muito semelhantes para o milho. Contudo, a safra 2023 apresenta um desempenho parecido com o registrado em 2022 no mesmo período, apesar da maturação deste ano ter avançado de forma mais expressiva, como uma consequência do forte calor no cinturão do milho. As operações avançam em 34% das áreas monitoradas pelo USDA. A partir desses dados, não é exagero dizer que a safra 2023 dos Estados Unidos já está definida. As chuvas neste período serão completamente desfavoráveis às operações em campo e mesmo que sejam boas chuvas, os danos causados pelo estresse térmico e hídrico não têm mais recuperação no estádio fenológico atual. E agora vamos comentar do fenômeno climático El Niño. O El Niño é um fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas na região do Oceano Pacífico Equatorial e tem capacidade de modificar os padrões climáticos em todo o planeta, incluindo, é claro, o Brasil. As características mais marcantes do fenômeno aqui no Brasil podem ser resumidas como aumento das temperaturas médias, aumento das chuvas na região sul e redução das chuvas na região norte e nordeste, padrões que se vêm concretizando ao longo dos últimos meses e devem persistir pelos próximos. Na mais recente projeção do Bureau da Meteorologia Australiana, referência no monitoramento do El Niño, nós devemos seguir como o fortalecimento do fenômeno nos próximos meses. Fortalecimento, diga-se, aumento das temperaturas nas regiões Pacífico Equatorial, e a tendência indica que o período de maior intensidade deve ocorrer em janeiro de 2024, com anomalias de temperatura que passam de 2 graus centígrados, limiar que classifica o fenômeno como muito forte. Na prática, isso quer dizer que,
Nos próximos meses, incluindo todo o verão, o clima deverá ser regido por características do El Niño e, neste momento, é muito incerto afirmar até quando o fenômeno deve persistir, uma vez que, até o final da projeção, março do próximo ano, ainda há condições para apresentar a presença do El Niño com intensidade moderada, já avaliando as projeções de longo prazo, as quais apresentam um grau de incerteza muito elevado até inverno de 2024, podemos ter os efeitos do El Niño, mas este é um cenário provável, já que a duração da fase positiva do fenômeno dura em média de 1 a 2 anos, com o maior período registrado entre 1957 a 1959, com uma fase de enfraquecimento em 1958. E agora vamos falar de tecnologia. Você vai conhecer o Trimble, piloto automático que já vem acoplado no trator, ou você pode comprar em separado e adaptá-lo. Trata-se de uma ferramenta que auxilia em muito o agricultor, tanto em performance no plantio, quanto na economia do combustível. Confira. Eu estou aqui no Aras Qualité, no município de Bela Vista de Goiás. E aqui hoje está acontecendo um evento importante. A Navesa é uma concessionária Ford que tem aqui no estado de Goiás e ela reuniu aí várias empresas do segmento agro para fazer uma demonstração, para cada empresa mostrar as suas tecnologias. E é óbvio que a Navesa está fazendo um test drive com as suas caminhonetes, com as Rangers. E nesse evento está o stand da Planalto, que trouxe 2 tratores. E um deles, vamos dizer assim, é bem automático. Ele ajuda o agricultor na hora do plantio, inclusive a economizar combustível e fazer um plantio muito bem feito, porque ele tem um sistema, vamos dizer assim, ligado ao satélite, que conduz o trator alinhando corretamente junto com a plantadeira. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com um dos responsáveis pela área comercial da Planalto Tratores, que vai falar exatamente o que esse trator faz. O que esse trator tem de diferente na hora de plantar? Certo, nós trouxemos aqui hoje para o evento 2 linhas. Nós trouxemos o A2R, que é uma linha pequena, e trouxemos a linha A4. Esse A4 ele é high-tech, a gente costuma dizer que é uma transmissão semi-automática, e junto, embarcado de tecnologia, trouxemos também o piloto automático. O que seria o piloto automático? O piloto automático hoje seria um benefício para o produtor rural, para quando ele for entrar no plantio, ele entrar com tecnologia, o que ele vai ter ganho com isso? Ele vai ter mais sementes por metro quadrado, né? Que quando ele entra na linha, ele vai apertar apenas um botão, onde vai fazer a condução desse trator numa linha reta, o mais próximo possível da próxima linha. Então são benefícios para o produtor rural hoje. Bom, resumindo tudo isso aí, significa dizer que esse equipamento, ele ajusta o trator à plantadeira, ou seja, fazer todo mundo andar alinhadinho. Isso mesmo. Então ele conduz, né, pelo sinal de satélite, a condução do trator na maior linha possível reta. Então, entre linhas, que a gente costuma dizer, o mais próximo possível, ganhando mais sementes por metro quadrado. Mais sementes por metro quadrado, mais colheita, mais sacas, né, por hectare que ele vai estar colhendo. Bom, isso significa dizer o seguinte, você que é agricultor, você sabe muito bem disso. Quando você vai numa linha, chegou lá no final, você tem que fazer a curva e voltar. É nessa fazer a curva e voltar que você, infelizmente, perde muito. Ou seja, a plantadeira não está alinhada com o trator e muitas linhas se perdem, ou seja, ficam longe uma das outras. E essa função desse implemento que tem, desse equipamento que tem dentro do trator conectado ao satélite, faz isso ajustar, ou seja, você perder área, perder terreno na hora de plantar. Acho que é isso, né? Isso mesmo, é como que a gente costuma dizer, hoje todo produtor, ele tem que sim entrar nessa linha de tecnologia. Por quê? Hoje o negócio é colher mais numa menor área. Então com a tecnologia hoje que temos os nossos tratores embarcados, você vai conseguir ter isso, uma maior colheita numa menor área. Ô Tacílio, agora esse, vamos dizer, esse acessório,
eu posso acoplá-lo em qualquer trator ou não? Sim, no caso nós temos dois tipos de piloto. Nós temos o piloto hidráulico e o piloto elétrico. O piloto hidráulico é quando vem de fábrica já o trator e você já vem instalado. Piloto elétrico hoje o produtor pode instalar em qualquer trator, né? É bem simples, pode estar nos procurando lá na Planalto Tratores que a gente vai estar fornecendo para você esse piloto para colocar em qualquer trator que você esteja na fazenda. Bom, isso não quer dizer que o trator, vamos dizer assim, anda sozinho. Pelo contrário, tem que ter um operador lá dentro e esse operador já sabe o que vai fazer. Chegou no final da linha, aperta o botão, começou, voltou para o início da linha, aperta o botão, ele ajusta a plantadeira ao trator. Isso mesmo, nós temos que ter o operador lá dentro, né, para fazer a volta no final do talhão ou até mesmo para entrar na linha. Entrou na linha, você vai clicar em um botão, aí esse sistema que a gente fala o piloto elétrico, o piloto, no caso, ele vai conduzir o trator na linha reta, mas tem que ter o operador para dar o top lá, para ligar e para desligar no final do talhão. Bom, isso significa dizer o seguinte, que o produtor rural tem uma economia por metro linear muito grande, ou seja, vai cair mais sementes por metro linear. Quer dizer, ele não vai perder o plantio, ou vamos dizer assim, desagregar o plantio que já vinha certinho, no momento dele chegar no final da linha, fazer a curva e voltar novamente plantando. Ele simplesmente ajusta para você ter assim um plantio uniforme e mais, vamos dizer assim, mais próximo uma linha da outra, não ficar distante uma linha da outra. Nada, 10, 15 centímetros uma linha longe da outra, na colheita significa muito, né? Isso é verdade. E não só isso, como esse trator nosso também tem um câmbio semi-power-shift, você também vai ter ganho de economia de combustível. Por quê? O trator ele ajusta a marcha, né, ali melhor para o trator, está mais econômico, com RPM mais baixo, ganhando economia de combustível. Então hoje a Valtra traz não só o piloto automático, como outras tecnologias que nós temos, tanto no trator da transmissão CVT hoje também, que é uma transmissão que ela é toda hidráulica, né, e além dos benefícios, como eu disse, do piloto automático, nós temos também hoje na Valtra a economia no combustível. E depois do intervalo eu vou conversar com Paulo Eugênio, gestor da equipe de corte da Reagro. E nós vamos falar de organização, planejamento, resumindo, gestão da propriedade. E você vai ver que o preço do diesel impacta nos preços de basicamente quase tudo que produzimos e consumimos. Nós voltamos já, é um minutinho só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos. Com você para proteger. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás.
Corrida TV Serra Dourada. Oferecimento Mega Moda e Mega Moda Parque. Moda no atacado é aqui. Todo dia é dia de feira e de comprar barato com a novomundo.com. Unimed Goiânia, 45 anos. Apoio Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Gestão servindo a população. Vem sentar no banco mais alegre do Brasil. Aqui é vida louca. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino, a delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do preço do diesel, que impacta nos preços de basicamente quase tudo que produzimos e consumimos. De acordo com o levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA, o preço médio do diesel aumentou 12,2% agora no mês de setembro, em comparação com o mês anterior, agosto. No entanto, em uma análise anual, o diesel estava 9,2% mais barato em setembro deste ano do que em setembro do ano passado. E esses números eles foram obtidos considerando a média de 4 regiões acompanhadas pelo CEPEA. Sorriso, no Mato Grosso, Cascavel, no Paraná, Rio Verde, em Goiás e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E dentro desse contexto, dessa valorização do diesel, o poder de compra dos sojicultores em relação a esse insumo apresentou uma redução na comparação mensal. E isso ocorreu porque o valor médio da saca de soja ficou praticamente inalterado em setembro, em relação ao mês anterior, agosto, mas registrou uma queda significativa de 24,2% em relação a setembro do ano passado. Os cálculos realizados pelo CEPEA revelaram que, em setembro de 2023, com a venda de uma saca de soja, permitiu ao produtor comprar 20,2 litros de diesel, em comparação com 22,7 litros em agosto deste ano e 24 litros em setembro do ano passado. Isso representou uma queda de 10,8% no ano passado e de 16,2% no poder de compra dos sojicultores agora neste ano. Os pesquisadores do CEPEA apontaram que a valorização do diesel está relacionada à alta do preço do petróleo no mercado mundial, visto que o barril do petróleo, o WTI, aumentou quase 10% em setembro e 6,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Essa conjuntura coloca um desafio adicional para os sojicultores que enfrentam uma dinâmica de mercado complexa em constante mudança. E agora eu vou conversar com Paulo Eugênio. O Paulo é gestor de equipe de corte, gado de corte, da Reagro, e nós vamos falar de organização, planejamento, resumindo, gestão de uma propriedade que trabalha com gado de corte para a produção de carne. Paulo Eugênio, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Tá tudo bem? Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Antônio, que tá tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Paulo, a gente vem observando já há vários anos que a pecuária, quando fala em pecuária, vamos deixar separado aqui, é a produção de leite e a produção de carne. Pecuária, na verdade, subentende-se a criação de gado de corte, de leite, frango, suíno, enfim, uma série de coisas. Mas nós vamos falar de gado de corte, produção de carne. Nós sabemos que as margens vêm caindo muito, ano a ano. E esse ano culminou aí com uma, vamos dizer, com uma tragédia, que o preço despencou, muita carne no mercado, bezerro caiu, enfim. O
quem não estava preparado quase se enforca num pé de cebola. Exatamente. Falta muita gestão para o pessoal, Paulo? Falta muito planejamento, conhecimento de mercado? O que está acontecendo? Eu acho que você tocou 2 pontos importantes, sabe, Antônio? Eu acho que tanto o ciclo da pecuária é algo que a gente tem que passar a respeitar ele agora, né, com mais seriedade, profissionalismo, entender que algumas coisas, pela lei da natureza e pela lei da oferta e demanda, elas vão acabar acontecendo, né? Que é o que aconteceu esse ano, né? Nós tivemos excesso de boi aí no mercado por conta lá atrás, né, teve uma retenção de fêmeas muito grande, né? Então acaba que isso aí combinou um pouco o preço dos animais, né? E a gente vê que quando acontece isso, o pessoal chama de momento de crise, né? Quando você tem as margens diminuídas, né, Antônio? É verdade. Momento de crise. E aí, nesses momentos de crise, quando a gente fala de gestão dentro da porteira para dentro, né, o que eu consigo realmente é tangível, a gente tem que se aperfeiçoar e ser cada vez mais profissional, né? Quando a margem é menor, a gente fala que é o momento exato de investir mais, de realmente trabalhar em cima de tecnologia, de eficiência, de produtividade, para tentar diluir esses custos, né? Então, acho que culmina as 2 coisas aí que você tocou muito bem no assunto. A gente tem que entender, e geralmente as pessoas, de maneira geral, não entendem muito. O mercado é soberano. Tanto Exato. o mercado local, nacional, quanto internacional. É ele que manda no preço e acabou. Quer dizer, eu acho que aquela história, você tem que entender muito da porteira para dentro, tangível. Mas você também tem que entender da porteira para fora, que é um mercado intangível, não é você que domina. Quer dizer, nós temos que bater muito em custo de produção. Como é que eu vou conduzir a minha propriedade? Mas eu tenho que conhecer os 2 lados, né? Para eu poder brigar. Senão, eu só vou apanhar. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito com o pessoal da agricultura, que eles são muito bons nisso, sabe? É verdade. Então, assim, hoje a turma da soja, por exemplo, ele trava a ponta, tanto a venda como o custo de produção, não é isso? Aham. E a gente vê hoje, assim, na pecuária, o que a gente consegue enxergar? O cara, ele tenta comprar o bezerro dele sem trava, né? Esse é um mercado difícil ainda, porque ainda não tem trava para reposição. Mas aí a gente não consegue travar o insumo e muitas vezes a gente não trava o preço final, entendeu? Então, assim, a gente fica no risco do mercado nas 3 pontas. Tanto na minha reposição, que reflete o meu custo de produção, aí eu tenho os insumos que eu compro, que muitas vezes não são travados, e o que eu vendo não é travado. Então, assim, eu acho que esse mercado de risco, ele vai tender a desaparecer ao longo dos anos, sabe? Eu acho que nós estamos mudando um pouco essa realidade nossa, e nós estamos passando a entender que eu preciso travar a ponta, que é a venda, eu já preciso definir que preço que eu vou vender esses animais, eu já preciso negociar meus insumos com antecedência para saber exatamente qual o custo da minha arroba produzida, e eu tenho que começar a criar oportunidades de compra para também colocar minha reposição na fazenda. Por quê? Porque eu sabendo o preço de venda e eu sabendo o custo da minha arroba produzida, eu tenho que saber até quando que eu posso pagar minha reposição, sabe, Toninho? Para que eu possa manter essa margem. Então, nós vamos trabalhar, a partir desse momento, com gestão de margem, certo? E aí nós vamos estar olhando os 3 cenários. O cenário de dentro, né, da porteira, o cenário de fora, que eu vou vender, e o cenário da minha reposição, que também está fora da fazenda, que eu preciso, geralmente, você casar essa venda com essa reposição para você não sair muito do preço do mercado, né? É aquele negócio, às vezes o cara vende na alta e compra na baixa, é uma boa opção, mas muitas vezes o cara erra, né? Ele compra na alta e vende na baixa sem trave. Então, a gente precisa pensar que essa, vamos falar assim, essa modalidade, ela vai tender a desaparecer, sabe? Ô Paulo, um outro ponto que eu vejo também muito problemático é que o dinheiro que entra e o dinheiro que sai é tudo misturado, tanto para a vida pessoal quanto para a propriedade rural. Compra caminhonete, compra trator, o dinheiro está tudo numa conta só, vira uma confusão desgramada. Quer dizer, de maneira geral, não tem uma separação, né? Quer dizer, qual que vai ser meu prolabore? Quanto que a fazenda tem que me pagar por mês? Né? Na verdade, a pergunta é o seguinte, quanto ela pode, né? Ah, sim, melhor, ótimo. Quanto a fazenda pode me pagar? Quanto ela pode. E às vezes, sabe como é que a gente faz a gestão?
Toninha, duas coisas, cara. Eu posso, primeiro, perguntar para a fazenda quanto que ela pode me pagar, ou definir uma estratégia de trás para frente, falar assim, cara, esse é o que eu quero receber. Não, eu quero ter um prolabore X, beleza. Então, o que a fazenda precisa produzir, qual que é o custo de produção dessa fazenda, para que ela consiga me gerar esse prolabore. E aí você monta a conta de trás para frente, entendeu? Para você poder chegar naquele resultado e aquele resultado ele entregar o prolabore que você precisa. Mas aí a gente tem que cercar, aí nessa brincadeira são inúmeros indicadores, né? Você tem indicadores financeiros, indicadores econômicos, zootécnicos, que eles são misturados e assim, não tem um mais importante que o outro. Não. E pensando, né, assim, o caixa ele é soberano, o caixa é o chefe do negócio, né? É ele que manda na atividade, é ele que define a hora da compra, é ele que define a hora da venda, né? Então a gente precisa respeitar o caixa. E eu vejo que o grande problema das fazendas de pecuária hoje, por mais que o animal, né, que o boi tenha aí um giro rápido, né, ou esteja uma liquidez alta, você muitas vezes acaba se apertando por falta de gestão de caixa. É aí que eu quero chegar. Porque você não tem dinheiro. Aí você vai lá no mercado e compra, aí você tem que entrar no banco, pagar juros, aí aquilo aumenta a conta, e aí você perde um pouco da sua margem aí nessa brincadeira. E essa provocação que eu fiz aqui com o Paulo, é justamente para isso. O Paulo, ele trabalha na Reagro, a Reagro é uma empresa educacional, tem aí uma série de cursos voltados para o setor agropecuário, tanto de corte quanto de leite, enfim, tem vamos dizer, um monte de curso. E a Reagro hoje é talvez uma das maiores empresas dentro dessa área de educação dentro do setor agropecuário, uma das mais fortes que tem aqui no Brasil. E o Paulo é um dos gestores dessa equipe, só que ele é da área de corte. Então aqui eu quero abrir um parênteses, o seguinte, não é puxando a sardinha para a brasa de ninguém, mas você que é produtor e tem interesse em aprender, eu acho que nós temos sim que aprender, porque todo dia sempre aparece um curso diferente e para a gente não entrar em parafuso, o conhecimento ajuda e ajuda muito. Acho que é mais ou menos isso, né, Paulo? É isso aí. Paulo, eu acho que eu tenho que te trazer mais vezes aqui, muitas vezes aqui, porque tem muito assunto para a gente discutir. Não, mas é verdade mesmo, você sabe disso. E eu acho que é muito importante a gente estar passando essas informações. É uma coisa que eu não sei, o outro sabe, o que o outro sabe eu não sei, e assim a gente vai aprendendo nessa escola da vida. Eu acho que esse é o único caminho para a gente chegar a um denominador legal, tanto para um lado quanto para outro. Paulo, muito obrigado, sucesso aí nos cursos que você dá aí pela Reagro. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, gente. Fica com Deus aí, tá? Um abraço, Paulo. Obrigado. Valeu, abração. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.